Oi, pessoal. Existem profecias que vão nos afirmar que antes da chegada do Avatara Maitreya, haverá subida dos povos da Agartha para a face da terra, guiados por um excelso ser, um cavaleiro que virá empunhando sua espada flamejante, caminhando desde o interior planetário através das suas galerias subterrâneas, por onde ecoarão os passos dos povos agartinos em marcha rumo à superfície, com a missão de extirpar todas as ervas daninhas e vestígios do mal sobre a terra, já que essa não pode estar impura no momento em que a divindade tocar o solo planetário. E como a chegada do Avatar e da nova era estava prevista para o início deste século, então, teoricamente, isso deveria de estar acontecendo no presente momento, ou estariam as profecias enganadas? Curiosamente, temas como Ratanabá, na Amazônia, localidades subterrâneas na Turquia, ou possíveis cidades situadas sob as pirâmides do Egito, circulam pelas mídias reacendendo essa possibilidade da existência de vida nos mundos subterrâneos. Coincidentemente, nesse momento crucial de transição cíclica, atuando na humanidade como sopro que reacende uma brasa de fé esquecida e quase adormecida. Afinal, estamos fartos da realidade crua de uma sociedade tumultuada, aparentemente cada vez mais distante dos ideais mais elevados de amor, paz e justiça. E nesses momentos, os sonhos do passado, da volta da Idade de Ouro, bem como da chegada de um mundo ideal a ser implantado pela presença de um grande mestre ou guia espiritual, acabam ganhando mais intensidade e nos abrimos até mesmo às possibilidades mais fantasiosas para que tal evento possa ocorrer. Porque quando a realidade está muito dura, a fantasia ganha força. Somente algo sobrenatural poderá nos salvar, quer venha de cima ou de baixo. Sempre que um avatar se manifesta para apontar novos caminhos para a humanidade, a grande dificuldade que surge é como adaptar um padrão de mente, ideias, princípios e valores relativos a um futuro bastante distante, do qual este mestre é um portador, à realidade da época em que ele se manifesta. No caso de Maitreya, por exemplo, seria como uma mente do ano 3005 a se manifestar nos tempos atuais. Se a gente olha para 20 anos atrás e nos assustamos com tantas mudanças, imagine 1000 anos no futuro. É algo inconcebível. Seria como, por exemplo, uma pessoa acostumada a se comunicar por um smartphone se ver obrigada a falar com pessoas que só compreendem a linguagem do telégrafo. Tudo então acaba ficando muito restrito e grande parte da mensagem acaba se perdendo pela impossibilidade de ser assimilada por falta de outras referências dos ouvintes. Então, serão necessários muito contorcionismos mentais e figuras de linguagem para se dizer aquilo que parece óbvio para a mente desse avatar ou mestre que se manifesta, mas que nem sempre é garantia de que haverá compreensão imediata por parte de seus seguidores. Aliás, imaginem a solidão imensa de alma que tais seres experimentam ao abandonarem a sua condição deífica para guiar uma humanidade ignorante e atrasada, que na grande maioria das vezes não lhe compreende de imediato. A linguagem dos mitos e símbolos, neste caso, acaba sendo sempre o modo de comunicação mais adequado, por fazer uso dos arquétipos coletivos da humanidade, de cunho atemporal, e por isso mesmo ter a possibilidade de ser transmitida, revisada e reinterpretada conforme o desenvolvimento e progresso da humanidade for acontecendo em termos de evolução dos planos mentais. Desse modo, a gente não vê mais o Apocalipse, por exemplo, com os mesmos olhos do homem medieval, porque já começamos a compreender que este se refere ao processo de despertar da consciência humana, algo que na Idade Média era inconcebível, por talvez nem acreditarem na possibilidade de que isso fosse viável. E então, naquela época, eles levavam as escrituras literalmente ao pé da letra e esperavam o retorno do Cristo numa nuvem, rodeado de anjos tocando trombetas, enquanto hoje já sabemos que tal retorno é algo que ocorrerá dentro de nós, conforme as 7 trombetas que estão associadas ao trabalho dos 7 chakras forem ecoando ou sendo ativadas pelo elemento ar, sátiva, espírito,
uma a uma, conforme seu despertar. E na medida em que os circuitos neurais forem sendo ativados na humanidade, então aquilo que antes estava selado, agora nos é desvelado. Quando falamos em termos de Agartha, eu pessoalmente acredito que aconteça a mesma questão. Porque imaginemos a dificuldade em se falar a respeito ou mencionar a existência de mundos interiores, subjetivos e espirituais em diferentes planos e dimensões, coexistindo interpenetrados entre si. Isso num tempo em que as pessoas mal têm conhecimento das capacidades da mente ou da existência de diferentes planos psíquicos, de diferentes estágios de vida, em diferentes níveis de dimensões de matéria. Coisas que até hoje ainda são muito confusas para a grande maioria das pessoas, mesmo apesar dos grandes avanços da ciência que fomos assimilando aos poucos no decorrer de muitas décadas e até mesmo séculos. Então, como tudo ainda é muito abstrato e de difícil compreensão para a esmagadora maioria da humanidade, ainda nos tempos atuais, vai ser necessário que seja criado um modelo físico, objetivo e palpável, que possa servir como explicação para tudo isso, porque, infelizmente, a mente racional só compreende verdades superiores a partir de modelos comparativos, gráficos, esquemas e coisas do tipo. Dentro dessa questão, para os diversos níveis de consciência, a gente vai dar nomes e associá-los a personalidades, como Krivatsa, Cristo, Buda, Saint-Germain, Melquisedeque, Moria ou Kuthumi, entre outros. Mas tais consciências não se restringem a uma pessoa, por serem muito mais do que isso. Mesmo assim, a gente vai compreendê-las como pessoas, porque não conseguimos enxergar de outro jeito. Para nós, é praticamente impossível dissociar consciência de entidade. E então, precisamos criar um Deus de longas barbas a nos vigiar, proteger, comandar e coisas do tipo. O mesmo vai ocorrer com os mundos de Badagas, Duat ou Agartha, propriamente dita, com suas cidades misteriosas, seus templos, reis e rainhas, sacerdotes e pleiades, que só compreenderemos a partir de uma descrição física, objetiva, racional e palpável. E então vão surgir todos aqueles esquemas mentais dos mundos interiores, com suas cidades, seus planos, seu panteão, em correspondência com tudo aquilo que existe no espaço sem limites, com seus sistemas, globos e cadeias, quanto como tudo aquilo que acontece no espaço com limites, que tanto pode ser o planeta Terra, ou até mesmo o nosso veículo humano com seus corpos, seus chakras, em diversas percepções e sentidos, tanto objetivos quanto subjetivos. Por trás de todas essas tentativas confusas de racionalizar a Agartha, por diferentes caminhos e métodos, está a mensagem de que tudo não passa de uma coisa só, porque afinal, o que está em cima está embaixo. Basta compreender a parte e compreenderás o todo. E assim o homem que se conhece desvenda todo o universo. Conforme evoluímos, vamos mudando de densidade vibratória, e conforme isso acontece, nossos olhos se abrem para outras percepções de realidade, não menos reais do que aquela que conhecemos, porém mais abrangentes e profundas, porque se ancoram nos princípios mentais que ainda temos a desenvolver. Desse modo, Agartha vai se revelando de modo lento e gradual para a humanidade. Ou seja, uma vez o corpo mental desenvolvido, a partir do momento em que este começa a se autoquestionar, este vai impulsionar o surgimento de uma mente filosófica e criativa que vai acabar sendo a ponte que nos conecta, em termos de consciência, ao mundo de Badagas, associado ao plano mental abstrato, que por sua vez nos conduz ao mundo de Duat, ou plano da mente intuitiva, que por sua vez nos levará até a Agartha propriamente dita, como expressão da mente crística. Deste modo, a Agartha não se trata apenas de um espaço geográfico, uma espécie de continente a ser descoberto, mas sim de um estágio vibratório em termos de consciência a ser atingido ou conquistado pelos esforços de cada um. Muitos acreditam que para adentrarmos nesse mundo misterioso agartino,
Basta simplesmente que tenhamos acesso a determinadas cavernas, orientados por determinados guias, conheçamos determinadas palavras de passe ou participemos de determinados ritos. E assim já estaremos livres das mazelas desse mundo e passamos a viver num plano de eterna primavera, juventude, alegria e imortalidade, enquanto a humanidade se dana aqui em cima. Aliás, muitas pessoas já me pediram para passar o GPS da localização de tais entradas, como se a coisa fosse simples assim. Até mesmo porque tais entradas, além de interdimensionais, são móveis, ou seja, não se situam em pontos fixos. Mas isso acontece porque tudo aquilo que nos foi dito a respeito desse mundo maravilhoso acabou sendo traduzido ao pé da letra e levado para dentro da realidade da época que recebeu tal revelação. Mas fica bem claro que tais mundos somente serão acessíveis conforme o desenvolvimento interior da humanidade for acontecendo, porque somente os veremos a partir do momento em que estivermos sintonizados no mesmo padrão vibratório. Quando passamos pelo processo do despertar espiritual, nos deparamos com a esfinge, com a medusa, com o minotauro nos ameaçando em seu labirinto, e ao mesmo tempo que constatamos o quanto tudo isso é muito real, percebemos que tal realidade não ocorre necessariamente dentro de uma verdade objetiva e palpável para todos como imaginamos. Certa vez, quando eu estava nas terras do Roncador, ao tentar atravessar o Rio das Mortes, juntamente com outras pessoas desconhecidas, um barqueiro nos sugeriu um passeio, coisa que acabamos por aceitar. Então ele nos conduziu para uma ilhota no meio daquele rio, onde não havia aparentemente nada de especial e nos disse: "Vocês podem descer." Quando descemos, naquele ponto da ilhota, vislumbrava-se uma montanha que eu nunca havia visto antes, que possuía 3 picos como se fossem 3 chifres, e no centro desta havia uma entrada de caverna em forma triangular. No mesmo instante, então, em que vislumbramos essa montanha, já estávamos na porta dessa caverna e dali vislumbramos uma cidade maravilhosa com telhados dourados, que era de uma ambiência tão sublime que nos sentimos impuros para ali adentrar. Não, ainda não. E num instante já estávamos de volta, chamados pelo barqueiro porque era o momento de retornar. Olhei para os olhos das outras pessoas e todos estavam marejados pela experiência. E então voltamos em silêncio, profundamente tocados, como se ao dizer uma única palavra, o encanto daquele momento se quebrasse. Posteriormente, acabei encontrando a descrição da montanha com tal aparência que acabou reforçando minha experiência, embora tenha voltado novamente ao local, porém sem conseguir vislumbrá-la. Doutra feita, também no Roncador, ao nos perdermos numa exploração, chegamos a uma espécie de comunidade indiana próxima a uma região alagadiça repleta de borboletas brancas, com as mulheres vestidas de saris e tudo, onde havia um portal dourado escrito Dharmakaya, o qual também não fomos autorizados a passar. Ainda que absurdas para o meu mental que é muito exigente, como vocês devem perceber, tais experiências aconteceram comigo de modo inegável. Embora no primeiro caso do barqueiro, aquilo que eu vivia e percebia como sendo real, por outro lado sabia que não era, mas as outras pessoas que estavam comigo também viveram o mesmo. Seria hipnose coletiva? Existem passagens na minha vida onde me deparei com pessoas e situações que, embora reais, com o passar do tempo, me parecem algo deslocado da realidade objetiva, como, por exemplo, minha viagem a Madrid, que relatei num vídeo anterior, a ponto de eu me questionar, será que aquilo foi mesmo desse jeito? Se você já viveu situações assim, pode compartilhar aqui nos comentários do canal, que serão muito bem-vindos. Voltando ao nosso tema, afinal, a gente se percebe apenas como um corpo? Embora do lado de dentro tenhamos apenas órgãos e vísceras, sabemos e sentimos que somos muito mais do que isso, porque temos a capacidade de amar, sonhar, criar e tantas outras. Dentro de nós habitam muitos eus, de múltiplas personalidades, em diversos mundos e planos de percepções. Mas onde está situado tudo isso que para nós é realidade?
Não passariam dos efeitos de alguma química cerebral? Mas com qual finalidade? Vivemos e sentimos o mundo à nossa volta o tempo todo através dos nossos mundos interiores e subjetivos, que são uma realidade apenas nossa, porém intocáveis e inacessíveis para as outras pessoas, o que não significa que estes não existam. Cada um tem o seu. Então, para que eu acesse o universo de outra pessoa, isso somente será possível se eu me fundir com essa pessoa. Nesse caso, um avatar é um ser que, momentaneamente, se funde num plano de consciência que lhe dará um nome, seja ele Buda, Cristo, Melquisedeque ou Maitreya. E como tudo é uma coisa só, não podemos virar as costas para a ciência que nos mostra as entranhas do nosso planeta, constituída de um núcleo incandescente e uma outra parte de rocha líquida. Tudo isso para dar suporte às camadas tectônicas que formam a nossa superfície. Ou seja, do mesmo modo que ocorre com o corpo humano, a Terra, em sua estrutura física, também possui suas vísceras, porém abriga mundos interiores que não estão ali apoiados apenas na realidade que a ciência ou os olhos veem. Dentro dessa analogia, é incontestável que exista uma alma e um espírito planetário, assim como ocorre no humano, já que tudo é uma coisa só. Porém, só teremos acesso a essa alma e espírito planetários quando os tivermos despertos dentro de nós. Do mesmo modo que para que eu tenha acesso pleno à alma de uma outra pessoa, se faz necessário que eu me funda com essa pessoa. Então, tudo aquilo que se diz a respeito da Garta não deixa de ser verdade, mas também pode ser mentira. Tudo vai depender do nosso ponto de análise. Embora existam relatos de muitos viajantes que teriam encontrado tal lugar fisicamente, ou supostas fotos da NASA mostrando a possível entrada para tais mundos, o que, no meu entender, reforça ainda mais esse mistério e, consequentemente, a sua busca. Porque por trás de tudo isso, existe uma realidade para nós ainda desconhecida que buga a nossa mente racional. Quem não gostaria de encontrar um paraíso perfeito, onde a dor e o sofrimento em todos os níveis não existem? Onde homens e deuses convivem em fraternal harmonia com todos os seres da natureza? Só que vivemos numa realidade polarizada, onde acontece a vida e a morte, o dia e a noite. E até somos influenciados pelo conceito de bem e mal, que não passa do fruto da ignorância humana. Quando falamos de Agartha, estamos nos referindo ao mundo ou estágio onde essa polaridade já foi superada. Enquanto formos seres polares, estaremos vibratoriamente incompatíveis com esse mundo ou plano ou estado de consciência. Algo que somente será possível quando a humanidade atingir o estado búdico de desenvolvimento, quando não existir mais o julgamento egóico e atingirmos um estágio de amor incondicional. Ou seja, apenas no momento em que ocorrer o androgenismo psíquico da humanidade, porque a Garta é andrógena, o sexto plano é andrógeno. Mas então, seria possível a subida da Garta sem que na humanidade haja a subida dos mundos interiores? O que significa, então, cada um se defrontando com as suas criações e sombras de todos os tipos, principalmente nos níveis mental e emocional. Para que o avatar ou nova consciência se manifeste, é necessário que as ervas daninhas sejam removidas. Mas estarão elas fora ou dentro de nós? Como já dissemos, tudo não passa de uma coisa só. Então, mesmo o trabalho que será exigido para a humanidade será aquele exigido para cada um de nós, porque não estamos apartados dela. E toda essa movimentação, sendo conduzida pelo cavaleiro da espada flamejante ou kundalínica, através dos líderes políticos em sua ação saturnina, criando toda essa situação horrorosa que vivemos, mas que despertam aquilo que há de pior em nós. O mesmo em relação ao cavaleiro que impunha o báculo sacerdotal ao poder religioso, a tônica netuniana, onde as entranhas do que existe por trás dos interesses de todos os grupos, de todos os tipos, nos são duramente apontados para que sejamos obrigados a reformular as nossas crenças. Por outro lado, tais seres nos inspiram para o novo. Quando Forrati, que representa o Avatara, e Kundalini, que representa toda essa estrutura inconsciente, se encontram,
Desse choque, fatalmente vai surgir uma espécie de explosão a gerar uma nova luz. Tudo isso sob os auspícios da ação plutônica, que nada mais é do que o Senhor dos mundos interiores, infernais ou inferiores entrando em ação. E quando este se manifesta, das profundezas para a superfície, ocorre algo muito semelhante à erupção de um vulcão. E então o mundo que conhecemos se convulsiona, enquanto uma nova luz empurra as sombras para fora. Mas lembrando que, após a erupção de um vulcão, as lavas oriundas das profundezas deixam os campos mais férteis para que, dos escombros da sua aparente destruição, ali possa surgir um maravilhoso jardim com as mais belas flores e os mais doces frutos numa nova terra renovada. Afinal, tudo é uma coisa só, e o que vale para a parte, vale para o todo, tanto dentro quanto fora, tanto em cima quanto embaixo. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.